dia, querida igreja. Amém. Queria saudar a igreja em três partes, em três famílias. Eu queria primeiro saudar a igreja, que é esse ajuntamento que está todo aqui, todos nós, família de Deus. Uma saudação especial a vocês. A segunda família que eu quero saudar é a família dos que servem aqui na igreja. Se você chegou hoje e tinha uma cadeira com o chão limpinho aí, se tinha o som preparado ali, o café da manhã preparado, é porque teve gente que chegou antes aqui, então eu queria saudar essa turma, essa família. Deus abençoe vocês. E a terceira família, eu estou falando com uma igreja madura, não estou? Estou falando com gente crescida, então eu queria também dar uma saudação a você, igreja que sustenta esse ministério. Pessoal, você que é fiel nos seus dízimos e ofertas, você que tem sido diligente nessa área, e já parou para pensar que sem essa terceira família, talvez as outras duas não estivessem aqui? Se você está esperando por um sinal para saber se Deus quer que você contribua com o ministério, aqui está o seu sinal. E que ano, igreja? Que ano! A gente já podia ir embora, porque já tivemos vários testemunhos, mas esse ano foi intenso. E começou o ano com a conferência Servir, que o pastor André acabou de lembrar a gente, o pastor André Fontana. E na sequência a gente teve Day Camp. Lembra do Day Camp? Quem estava no Day Camp aqui? O pessoal estava no Day Camp. Teve cantata de Páscoa, teve encontro das mulheres, teve ação evangelística lá em Indaiatuba. Vocês lembram disso? Foi há pouco tempo atrás. Teve EBF, teve o Nenex, esteve aqui com a gente, teve a Campa Kids. Eles não estão aqui. Não, se for falar dos Nexters, do Next, que é o Ministério de Adolescentes, aqui a gente vai ter que fazer uma lista enorme, porque o povinho ativo. Que pessoal ativo. E não foi só de ajuntamento, não, a gente teve palavra, teve várias séries. Tivemos a série da espiritualidade emocionalmente saudável, baseado no livro do Peter Scazzero. O pastor André abençoou a gente com essa série. Depois a gente teve a série Batismo e Plenitude do Espírito Santo, baseado no livro do John Stott. Também foram uma série, se eu não me engano, foram 4, 5 estudos. Tivemos um outro, se você não viu esse, eu te recomendo a ver, O Tempo de Mudar. Também foi uma série, se você perdeu, uma série que fala sobre a visão bíblica sobre finanças. Está lá salvo no YouTube, inclusive tem até a série, para você não ter que ficar procurando. Procura lá em playlist. Tem lá, acho que são 4 mensagens, né, pastor André? E a gente, esse ano todo, vocês acreditam que a gente fez uma série de Romanos, a gente caminhou do capítulo 3 e chegamos agora até o final do capítulo 8, durante o ano todo. Que ano! E além disso, a gente teve convidados, além das pratas da casa preciosas que estiveram aqui no púlpito, a gente teve o pastor Luiz Amaro aqui com a gente esse ano. Tivemos o pastor Ed Nunes, da Sunrise Church, da Inglaterra, com a gente. O pastor Abner Morilhas, da primeira, de Santo André, esteve com a gente. O missionário o Marcinho esteve aqui com a gente também. Vocês lembram disso? O pastor Robson Lopes, da Camrose Baptist Church, da Inglaterra. O pastor Rodolfo também esteve aqui há pouco tempo. Pessoas se chegaram a Cristo esse ano, pessoas foram alimentadas aqui, pessoas foram fortalecidas, tiveram a sua fé renovada, ouviram a palavra, tivemos vários batismos. Se você está procurando uma igreja tranquila, esse não é o lugar para você. Se você quer uma igreja calminha, não, eu quero uma igreja tranquilinha, quietinha, esse não é lugar para você não. Né? Que ano! Mas também foi um ano de lágrimas um pouquinho. Foram algumas lágrimas e lágrimas dolorosas, algumas perdas. Perdemos papais, perdemos mamães, perdemos irmãos, amigos, alguns deles bem recentes. E perdemos gente bem conhecida também no mundo. Perdemos o pastor Rina, da Bola de Neve, esse ano. Talvez você conheça a Bola de Neve. O pastor Adalto Lourenço, não sei se você conhece, mas se você curte ciência e Bíblia, ele era um teólogo que ele ajudava muito a gente a entender a ciência a partir da Bíblia. Querido pastor também se foi. E foi um ano de várias perdas. Aguinaldo Arraiol, se você curtia, Cid Moreira, Silvio Santos, Maguila se foi, Zagallo. Mas por falar em Zagallo, pelo menos em esporte foi bom, não foi? Como é que foi a Copa América? Foi boa? Ganhamos?
Copa América. Quem que ganhou a Copa América, gente? A Argentina, a gente foi eliminado nas quartas. Mas a Olimpíada foi bom, não foi? Como é que foi a seleção brasileira na Olimpíada? Senhor, quanta lágrima. Perdemos no pré-olímpico. Para quem que a gente perdeu? A Argentina. Mas tem notícia boa também. A Olimpíada, por mais polêmica que tenha tido lá na apresentação da Olimpíada, teve momentos interessantes no Paralímpico, que acontece depois da Olimpíada. Não sei se vocês conhecem o Gabriel Araújo, que ele faz a natação paralímpica, ganhou 3 ouros. A gente não fala muito disso, mas ganhamos 3 ouros. E tiveram histórias inspiradoras de uma moça chamada Rose Harvey, da Grã-Bretanha, que ela fez a maratona feminina. Vocês chegaram a conhecer ela? Ela completou, o sonho da vida dela era completar a maratona da Olimpíada, e finalmente chegou lá. E pouco depois do início da prova, ela fraturou o fêmur. E ela continuou. Fraturou o fêmur, pelo que eu entendi, foi uma trinca, mais perto ali da junta, aqui em cima. E ela falou que foi uma dor terrível, mas ela tinha aquilo como sonho: eu vou continuar, eu vou cumprir essa prova. E ela terminou a prova com o fêmur fraturado. Dá um Google aí para você conhecer ela, Rose Harvey. Então foi um ano de histórias inspiradoras também. E eu queria compartilhar com vocês hoje uma mensagem que tem a ver sobre isso, sobre missão, sobre olhar para focos para o nosso ano que está vindo, para o novo ciclo que está vindo. E ela, a Rose Harvey, eu imagino ela correndo ali na prova dela, sentindo aquela dor, ela olhando para a linha de chegada e pensando: o meu trabalho ainda não acabou. Minha missão ainda não acabou, minha missão é chegar ali. E aqui eu tenho que confessar para vocês, essa mensagem, esse esboço aqui não é totalmente meu. Eu me inspirei numa mensagem do pastor Stephen Furtick, da Elevation Church, lá da Carolina do Norte, e eu estou com essa mensagem no meu coração há vários meses. A Patrícia compartilhou aqui que a gente não era para estar aqui. Não era para estar aqui. E essa mensagem está no meu coração, acho que desde setembro. E eu senti muito forte no meu coração como se Deus estivesse falando: Paulo, você precisa compartilhar essa palavra com a comuna. Senhor, mas a gente não está planejando ir para lá. Não, mas você já tem a palavra para compartilhar com a comuna. Então, a gente não vai falar muito do PG, de como é que está sendo a nossa vida lá no campo, mas eu queria compartilhar essa palavra com vocês sobre o meu trabalho ainda não terminou. E 3 focos para o nosso ano que se inicia. Quem falava muito de corrida no Novo Testamento? O apóstolo Paulo, não fala? Ele não compara a vida cristã a uma corrida, a uma maratona? Que tal se a gente pegar e tentar olhar se Paulo ele fazia o walk the talk, se ele vivia aquilo que ele estava pregando? Ele falava muito: não, a gente tem que correr, seguir com olhos no alvo, e várias passagens que ele fala isso. Vamos dar uma olhada se Paulo ele fazia o que ele pregava? Então eu te convido, se você está com a sua Bíblia aí, em abrir lá em Atos 16. A gente vai ler a partir do versículo 23, mas antes de chegar no 23, deixa eu te dar um background bem breve. Paulo e Silas estavam em viagem missionária em direção à querida Ásia. E aí eles foram impedidos pelo Espírito Santo, e aí ele tem uma visão. Um homem aparece para ele numa visão e diz: passe a Macedônia e ajude-nos. Vem para a Macedônia. E depois de mudar o roteiro deles, eles vão parar em Filipos, que é uma cidade da região da Macedônia. E ali eles pregam o evangelho. Uma moça chamada Lídia se converteu, ela e sua família. E eles também ali pregando, acontecem algumas coisas. Por exemplo, uma jovem que tinha espírito de adivinhação começou a seguir eles para todo lugar que eles iam. E ela gritava: olha, esses aqui são servos do Deus Altíssimo. E ficava indo o tempo todo atrás deles. E a Bíblia fala que Paulo ficou indignado.
Eu imagino Paulo nervoso. Consegue imaginar o apóstolo Paulo, depois de várias vezes essa moça seguindo eles, e aí eles oram por aquela moça, existe um espírito maligno ali, aquele espírito maligno sai, mas aí começou uma confusão, porque ela era escrava, os donos dela viram que iam ter prejuízo, porque ela adivinhava futuro, ela falava coisas, e aí aquilo era fonte de renda para muita gente ali. E esses caras que se sentiram prejudicados fizeram um alvoroço ali. Levaram Paulo e Silas para o centro da cidade, e houve ali uma comoção muito grande. E aí a gente chega no verso 23. E depois, no verso 23, e depois de lhe darem muitos açoites, a briga foi feia, a confusão foi grande. Lançaram eles na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E recebendo a tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés dele no tronco. Alguns detalhes aqui que a gente às vezes passa correndo. Cárcere interior. As prisões naquela época, elas tinham uma parte no térreo e uma parte no subsolo. Tinha a cela normal e tinha a cela VIP, a cela para os mais perigosos, que era embaixo, não tinha luz, não tinha comida, não tinha ventilação, não tinha nada. E por que o negócio foi tão grave que, olha, a instrução foi, coloca eles no cárcere inferior. E além disso, amarrou eles, pé no tronco, tomaram vários açoites, estavam machucados. E aí eles vão, depois de ter pregado o evangelho, depois de terem visto aquela visão, não, a gente tem que ir, apareceu um homem em visão, chamando a gente para vir para Macedônia, a gente está indo para a prisão agora. A gente vai passar por esse processo. Um processo físico e um processo mental. É um processo. A gente está entrando nessa cadeia, a gente tem fé que a gente vai sair, mas é um processo. A gente vai precisar passar por isso. Vamos passar um tempo aqui. Mas houve um erro nesse processo. Teve um erro do carcereiro. Você sabe, ele fez um erro, mas não foi o fato dele dormir, não, que a gente vai ver daqui a pouco que ele dormiu, mas não foi, porque ele tinha que dormir, mas ele cometeu um erro que foi definitivo aqui. Vocês sabem que erro que foi? Foi ter colocado na prisão, foi ter colocado lá embaixo. O primeiro erro dele foi ter colocado Paulo e Silas juntos. Colocou eles juntos. Eles iam passar por aquele processo. Mas se eles tivessem passado pelo processo separados, em celas separadas, longe um do outro, provavelmente a cabeça deles ia começar a viajar. Poxa, o que está acontecendo comigo? E provavelmente eles iam começar individualmente ali a duvidar de alguma coisa. E ficar, poxa, mas será que é isso mesmo? Será que Deus está comigo? E eles estariam enfraquecidos, mas o carcereiro bobeou, ele colocou eles juntos. Ele colocou eles juntos, não podia. Ele não sabe o poder que a igreja tem quando a igreja está junta. E aí eu vou ter que fazer uma ilustração aqui, gente. Eu estou me sentindo em casa, então eu posso bagunçar? Eu vou ter que fazer uma ilustração, vou ter que extrapolar um pouco o texto. Eu tenho algumas teorias de como é que era esse companheiro dele. Como é que era Silas? Você acha que Silas era aquele cara que reclamava? Já viu? Você tem aquele colega que você chega para ele e fala assim, poxa, essa semana foi ruim, viu? Aí esse colega fala assim, foi ruim mesmo e vai piorar. Né? Ou então você chega e falando, olha que dia lindo, que Deus nos deu, né? Mas vai chover à noite. Você acha que Silas era esse cara? Você acha que Paulo andava com esse tipo de gente? Que era esse tipo de gente que ele queria perto dele? Eu acho que não, a gente vai ver no texto o que aconteceu. Eles estavam juntos, numa prisão em isolamento. E aqui acho que a primeira lição, o primeiro foco que a gente poderia ter para o próximo ano, quem a gente quer ter perto, quem você quer ter perto de você durante esse próximo ano. Eu não estou falando para você cortar relações com esse amigo, essa amiga que fala que vai chover, porque a gente tem que estar próximo deles. Mas quem vão ser os influencers da sua vida? Quem você vai convidar para o seu círculo de amizade mais íntimo?
para quem você vai compartilhar, com quem você vai compartilhar a vida, vai compartilhar suas dores, as suas dúvidas. Quem são essas pessoas que vão andar do seu lado? E essa é a maior dificuldade, uma das grandes dificuldades da gente que está no campo. Eu, a Patrícia, o André, a Michele, Diego, a Lenice, que talvez estejam vendo a gente ali. É assim, até você encontrar esse pessoal, até você criar novas conexões. E para a gente aqui, vocês têm isso tão fácil. Eu me arrependo tanto de não ter aproveitado esse tempo. Ah, como eu queria poder compartilhar, convidar o irmão Carlos para tomar um café, para compartilhar o que meu coração está sentindo. Ele mora aqui, gente, tem uma padaria na esquina. E eu não aproveitava isso. E você tem essa oportunidade. Você tem a igreja do Senhor aqui. Vocês têm amigos, vocês têm relacionamento. Quem são os parceiros que você vai escolher, que você vai trazer para perto de si, desse ano que se inicia? E aqui eu vou ter que fazer uma baguncinha aqui, mas eu vou ter que chamar um camarada que ele, de alguma maneira, tem sido meu Silas durante esses dias, esses tempos. A gente não conversa muito, mas ele não sabe, mas ele vira e mexe, manda figurinha para mim no WhatsApp, e a figurinha chega bem no dia que eu preciso. Sabe aquela figurinha? Às vezes é uma piada, às vezes é um versículo, às vezes é uma canção. Mas eu queria chamar aqui alguém para me ajudar. Carlão, vem ajudar a gente aqui. Meu Silas, vai ser meu Silas hoje. Só que aqui a gente não vai sentar no chão não, porque nós não estamos podendo. Vamos lá. Os dois estavam sentados. Nem sabe. E vai pegar, mas vai ter que ter microfone para você. E se tem microfone é porque vai cantar. Tem algum funcionando aqui? Eles desligam lá? Eles vão ligar para o seu microfone que você vai ter que falar daqui a pouco. Valeu. Você vai entrar numa fria. Eu te falei que você ia entrar numa fria hoje. Ai. Vamos nessa, tamo junto. Tamo junto. Tamo no porão, meu irmão. Agora é glória, hein? E aí o versículo 23, versículo 24 fala que depois lhe deram muitos açoites, recebendo, levou-os para os cárceres inferior e prendeu-os no tronco. Deixa eu trocar de mão aqui. E aí no versículo 25, por volta da meia-noite, não é uma hora muito boa para você estar numa prisão, no cárcere inferior, no escuro. Não é não. Formiga, aranha, quem tem medo de aranha? Você tem medo de aranha, Saulo? Não tenho não, né? Não? Mas tudo bem, vai. Nessa hora eu tenho. O que eles faziam? Oravam e cantavam louvores a Deus. Amém. Eles não estavam reclamando. A Bíblia não fala que eles estavam, poxa, mas por que a gente fez isso? Não, eles estavam orando e cantando. E aí eu tenho algumas teorias. Que eu acho que algum deles cantava bem. Porque a Bíblia fala que os companheiros de prisão escutavam, não reclamavam. Alguém cantava bem. É você, Paulo. E eu acho que não era o Paulo, porque você já viu o pregador cantar bem? Você já viu o pastor André cantando? É lindo. Geralmente o Senhor não dá 2 dons pro cara. Olha, os pastores que eu conheço, quando pega para cantar, eu acho que o Silas cantava bem. Ai, meu Deus. Porque eles não reclamavam. Vamos nessa. Eu imagino que naquela hora, naquela meia-noite, eles com dores, com os pés presos ali, deve ter chegado o momento que talvez eles começaram a conversar e Paulo virou, ei, Silas, Oi? tá acordado, Silas? Com certeza. Não dorme não, Silas. Não, vou dormir não, mano. Sabe por quê? Bora lá. Porque eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém. Você lembra daquela música que você estava cantando agora há pouco? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu acho que eles estavam cantando louvores ao Senhor. E não devia ser essa música, mas eu uso a sua imaginação. Provavelmente eles estavam cantando
algum cântico relacionado ao devocional que você vai ler esse ano, que era os Cânticos de Jesus. 11:33. O que está escrito lá, dona Ruth? As riquezas, glória do conhecimento de Deus. São juízos inquestionáveis seus caminhos, em toda a mente do nosso Senhor. Amém. Aleluia. Eles cantavam. Coisa linda, hein? Eles cantavam. Esses eram os anjinhos que estavam nos ajudando. É. Mas eles não pararam por aí. O versículo 25 continua falando que eles cantavam louvores. Não era um só, não. Foi uma noite de louvores. Eles continuavam com as feridas ali, com as pernas presas no tronco. E eles cantavam. Era o que eles estavam sentindo ali? Talvez não. Talvez não era o que ele estava sentindo na hora. Mas eram canções que eles aprenderam em outra época. Eles aprenderam numa outra fase. Mas estavam aplicando ali. No cárcere. Canções que você aprendeu antes. Deus vai usar quando você estiver passando pela tribulação. E aqui eu vou ensinar um hack para vocês, um truque. Quem joga videogame aqui sabe que de vez em quando tem aqueles códigos que você faz meia lua, bolinha, triângulo 2 vezes e libera algum código ali diferente para você poder jogar. Tem um hack aqui na Bíblia. A Bíblia pode se contradizer? Quer aprender um truque? Jesus falou, acho que foi lá em Mateus 10, que o coração fala o que está cheio o coração. A boca fala. Que a boca fala. A boca fala o que o coração está cheio. Se você começa a louvar aquilo que você não está sentindo, a Bíblia não pode se contradizer. Ele vai encher o seu coração daquilo que você está cantando. Aleluia. É a palavra do Senhor. Mas meu coração não está cheio. Não, mas começa a cantar, começa a louvar. Vê o que acontece. Vê o que acontece. E às vezes você tem que cantar até que o seu espírito alcance o que a sua boca está falando. A segunda lição para a gente aqui, para o próximo ano, louvor. Que louvores você tem cantado? Que louvores te acompanham nesse ano? O que você canta quando você está passando por um momento de alegria? O que você tem cantado na hora que você está passando por uma tribulação? Não precisa ser uma música, pode ser um salmo, pode ser um texto bíblico. Quais são as canções que vão te acompanhar esse ano? Esse ano nós vamos estudar o livro de Salmos, vamos aprender um monte de salmos, vamos estudar vários. Por que não escolher alguns para ser o seu salmo? O seu salmo que você canta quando o Senhor te prova. Louvor, transformar num hábito. Conhece aquela? Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me conhecer, descansando no poder de Deus. Descansando no passos do seu Deus. Não é o que eles estavam sentindo. Seguro, descansando no poder de Deus. Eles cantavam e cantavam e cantavam. Mas aí chega o versículo 26, que de repente, como eu gosto de repente na Bíblia. É bom, né? Silas, você não está sentindo nada tremendo, não? Com certeza, meu irmão. E por volta da meia-noite, de repente, sobreveio o tamanho terremoto. Não foi um terremoto simples. Não foi um terremoto simples, que todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. E eu imagino que talvez eles estivessem cantando nessa hora. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque
prisão abriu. Veio o terremoto. Que venha. Que venha. Obrigado. Amém. Obrigado pela ajuda. Que é isso, meu irmão. O nosso irmão obrigado, Carlos viu? aqui. E tudo chacoalhou. E no versículo 27, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxou a espada e ia suicidar-se, pois pensou que todo mundo tinha fugido. Imagina o silêncio depois do terremoto para Paulo e Silas escutarem a espada saindo da bainha. Porque eles não viam nada, eles escutaram alguma espada saindo. Aquele silêncio. E Paulo gritou bem alto no versículo 28. Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. E aqui eu tenho duas teorias. Por que eles ficaram? Se você está numa prisão, lá embaixo, preso, talvez injustamente, está orando, louvando, Deus manda um terremoto, abre tudo, o que a gente faz? Tchau, foge. A não ser que eles não estivessem orando para Deus libertar eles. A não ser que eles não estivessem pedindo por isso. Quem sabe eles não estavam orando para Deus entrar ali dentro e estar com eles, ao invés de sair correndo. E minha segunda teoria para isso é que eu imagino Paulo e Silas naquele momento. E aí, vamos ou não vamos? E talvez Paulo ou Silas, um dos dois, falou assim: a minha missão ainda não terminou aqui. A minha missão não acabou. Lembra? A gente viu um homem na visão pedindo para a gente vir ajudá-lo. A igreja não nasceu aqui ainda. Minha missão não acabou. Pode ser que seja alguém aqui da prisão. E esse é o terceiro ponto que eu acho que a gente pode pegar para o próximo ano. Qual que é a sua missão? Você tem clareza de qual é a sua missão? É isso que vai fazer você suportar o dia do terremoto, o dia mau, o dia da adversidade. Qual é a sua missão? Aquilo que vai te fazer seguir adiante, falar: não, eu tenho uma missão aqui e ela ainda não acabou. Talvez o ano está terminando para você, mas você tem uma missão a cumprir ainda. Deus te deu algo, Deus te deu um talento, um dom, como a gente escutou tantos testemunhos aqui, e ainda tem obra para você fazer. Que essa obra se conclua no ano que vem, em nome de Jesus. Versículo 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, porque estava muito escuro, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: eu amo esse versículo porque é a pregação do evangelho mais curta que eu conheço e mais efetiva. Creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Mais gente ouviu falar do evangelho. A minha missão ainda não acabou. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Ali, no meio daquele terremoto, os alicerces da prisão foram chacoalhados. Mas ao mesmo tempo, os alicerces da primeira igreja da Europa estavam sendo colocados ali. A igreja de Filipos foi a primeira igreja na Europa. Aquele continente que a gente está lá hoje, nasceu aqui. Nasceu aqui. O evangelho que a gente compartilha hoje veio de gente que passou por essa igreja também. Então, 3 focos para o nosso ano, se você quiser me acompanhar nessa jornada. Primeiro, que parceiros que a gente quer trazer para junto de nós nesse ano que começa agora. Quais são os louvores? O que vai estar na minha boca durante esse ano? Faz um teste. Pega um hino, pega uma música que você gosta e canta ela todo dia depois que você sai do expediente. Para você ver o impacto que tem a mesma canção, o mesmo louvor, o mesmo salmo, quando a sua circunstância muda
Faz esse exercício. Se você não quiser fazer o ano todo, eu quero te propor de você fazer só essa semana. Todo dia, às 6 da tarde, eu vou cantar esse cântico. E você vai ver o que acontece. Louve ao Senhor. E terceiro, tenha clareza, peça ao Senhor clareza da sua missão. Porque é isso que vai te ajudar a continuar na jornada. E, para alguns de nós, talvez aqui, a pergunta seja, não estou entendendo nada, Paulo. Eu vim aqui, ouvi um monte de testemunho, ouvi você contar essa história de terremoto, de gente na cadeia, gente de prisão. Eu vim aqui no último culto do ano, esperando ouvir alguma coisa do Senhor, alguma coisa para a minha vida, eu estou querendo acreditar em Deus, e eu estou com essa dúvida na cabeça. O que eu devo fazer para que eu seja salvo? Talvez você esteja aqui querendo ouvir isso. O que eu fui na igreja hoje para saber o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí eu queria convidar a igreja para ficar de pé. Porque crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A Bíblia, o Evangelho, esse ser salvo, ele vem de uma característica nossa como humanos. Todos nós pecamos. Todos nós pisamos na bola. Por mais que você siga regras e tente ser perfeito, você e eu, em algum momento da nossa vida, a gente bagunçou, a gente cometeu um pecado. E Deus é um Deus justo. A Bíblia fala que Deus é um Deus perfeito e justo, e Ele não se contradiz. Ele não pode perdoar. Na Bíblia está escrito que o salário do pecado é a morte. Todo pecado tem uma consequência. E Deus, Ele não pode simplesmente chegar para mim e falar assim, Paulão, você pisou na bola, eu vou passar a borracha aqui. Se Ele fizer isso, sem trazer o castigo, Ele deixa de ser justo. E como é que Ele resolveu? Ele resolveu esse quebra-cabeça. Ele falou, não, se existe um castigo, eu vou resolver esse castigo. E Ele mandou Cristo para morrer por você. Para morrer por você no seu lugar. Jesus é o Filho de Deus, santo, perfeito, viveu entre nós, não cometeu pecado algum, não merecia nenhum castigo, e Ele tomou sobre si as nossas dores, tomou sobre si o nosso pecado. E é isso que Paulo está falando. Crê nesse Senhor Jesus Cristo e você será salvo, tu e tua casa. Então eu queria convidar a igreja para fechar os olhos agora e fazer esse convite para você. Talvez você precise confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Lá em Romanos 10, está escrito assim que, 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No versículo 9, se com tua boca confessar que o Senhor Jesus Cristo é Senhor, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. E talvez este é o seu dia. Você quer começar um ano novo com Cristo. Então, se você quer fazer essa oração hoje, está todo mundo de olho fechado aqui, a gente não quer te constranger, não quero te expor. Mas eu vou contar até 3, eu queria que você levantasse a sua mão, que a gente quer orar com você. Se você quer fazer essa oração, eu quero aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu vou contar, e você levanta e a gente ora juntos. 1, 2, 3. Levante a sua mão se você quer aceitar Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Louvado seja o Senhor. E a gente vai orar agora como igreja. Ninguém ora sozinho aqui não, a gente vai orar todo mundo junto. Repete comigo aí onde você estiver, a igreja toda. Senhor Deus, obrigado pela salvação. Perdoa os meus pecados. Obrigado por Cristo. Eu reconheço como Senhor da minha vida. E entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados. Faz-me novo. E esteja comigo por toda a minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe a igreja.